Diz assim a palavra do Senhor. Atos, capítulo 2, versículo 36. Portanto, saiba com certeza todo o Israel, que a este Jesus, a quem vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Salvador. Ouvindo eles isto, afligiram-se em seu coração, e perguntaram a Pedro e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a vós, vossos filhos, e a todos os que estão longe, tanto quanto Deus nosso Senhor chamar. Com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração corrompida. E os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados. E naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E perseverando na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor. Amém? Hoje nós vamos dar continuidade, então, no que nós iniciamos na semana passada, a doutrina do batismo. Antes de qualquer coisa, em relação ao que eu já disse, eu trouxe hoje para as crianças algumas perguntas e eu queria que elas participassem. Se não souber, aí eu pergunto para um adulto, mas especialmente para as crianças. Quem batizou a Jesus? João Batista. Onde Jesus foi batizado? Isso aí. O que significa a palavra batismo? Mergulho. O que simbolizava o batismo? O que simboliza o batismo? Isso, morte, sepultamento e ressurreição. E qual o significado do batismo? Tá bom. Mateus, fala você então. As crianças não sabem. O César estava aqui. Fala você, César. Tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Isso, exatamente. Nossa identificação com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. É isso aí. É um pouco do que eu falei na semana passada. E hoje nós vamos dar continuidade, então, nesse ensino. É um ensino importante, tendo em vista algumas mudanças que têm sido feitas nessa doutrina e alguns tipos de práticas de batismos que parecem que não são coerentes com as Escrituras. Antes de qualquer coisa, nós falamos a respeito da forma correta que se batiza, que é o batismo por imersão, onde se mergulha completamente a pessoa na água. Por quê? Porque essa era a maneira adequada. Justamente porque ela representa ou simboliza exatamente aquilo que de fato acontece, né, em relação cristão e Cristo. Nós nos identificamos com Ele em sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. E hoje nós vamos entrar aqui nesse ponto. O estudo ele vem tranquilo, mas evidentemente eu chegaria em alguns pontos mais complicados. E é aqui que as coisas vão se tornando mais delicadas. Quem pode ser batizado, né? Eu acho que essa é uma das primeiras preocupações, seja da liderança, seja dos pais, das mães, de todas as pessoas que verificam que está chegando o momento do batismo, e a questão que fica mais latente é essa. E aí, quem pode? Quem pode, quem não pode? Quem está apto, né, para o batismo? Pode passar. Somente os crentes podem ser batizados. Ponto. Eu vou mostrar para você exatamente isso. Somente crentes podem ser batizados. Ponto final. Esta posição é tradicionalmente batista. Nós chamamos de batismo de convertidos. Somente quem se converteu pode ser batizado. Somente aqueles que creem e deram provas de que creram em Jesus como Senhor e Salvador podem ser batizados. Veja bem, somente aqueles que creram. E aí existem provas, existem evidências de fé.
Você falar para uma pessoa a respeito de Cristo, isso gera uma mudança na vida dela. E essa mudança tem que ser visível. E a igreja está atenta às provas de fé. Você sabe quando uma pessoa não é cristã. Ou pelo menos quando ela diz que é, mas ela não se converteu de fato, né? Você vê isso a partir da vida dela. Isso aí é um caso concreto. E essas evidências de fé mostram, né, indicam a existência de fé. E é isso que a igreja precisa se atentar. Então, se havendo provas de fé, pode haver o batismo. Que fé é essa? É uma fé em Jesus como Senhor, sendo Cristo Senhor da vida dela, logo ela se submete a seu serviço, à servidão, a ser servo, à sua vontade, ao seu querer. E como Salvador, crer que Jesus é o único que pode salvá-la. Veja que é mais amplo do que acreditar em Jesus ou acreditar que Ele é um Salvador. Muitos acreditam que Jesus é o Salvador, mas não que Ele é Senhor. Por quê? Porque não se submete ao seu senhorio, à sua vontade. Então, aqui há um ponto de divisão entre os que acreditam e os que creem. Somente crentes podem ser batizados. Primeiro exemplo, nós lemos aqui no capítulo 2 de Atos, capítulo 41, que os que de bom grado receberam a palavra foram batizados. E eu usei esse texto, e vou utilizar esse texto, para mostrar para vocês de que esses que foram batizados creram, por isso foram batizados. Já havia fé, eles já tinham depositado a sua fé em Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. Deixe a sua Bíblia aberta nesse texto. Eu comecei a fazer a leitura a partir do versículo 36, por quê? Porque o versículo 36, dentro da pregação do apóstolo Pedro, ele deixa claro que a esse Jesus a quem os judeus crucificaram, Deus o fez Senhor e Salvador de todos os homens. E aí, esses que, a partir desta palavra, que ouviram essa palavra e creram nessa palavra, foram batizados. E as evidências estão aqui. Pode passar. Veja bem, ainda em relação a Atos, no seu capítulo 2, versículo 42. Primeiro ponto. Quando eles ouviram a respeito de Jesus, que eles mataram o Senhor e Salvador, a quem Deus o fez, o primeiro ato que houve foi a aflição do coração. Essa aflição do coração mostra que a mensagem alcançou não só a razão, mas os sentimentos deles. Eles conseguiram compreender que realmente se tratava deles. A crucificação era culpa deles. Era consequência dos atos que eles cometeram. Então, aqui nós vamos já começar a perceber o aspecto de que a fé entrou no coração deles. Porque eles se colocaram na condição de que muitos não querem se colocar, responsáveis pelos seus pecados. Eles entenderam que eles eram responsáveis pela crucificação e que eles mataram o autor da vida, que era Cristo. No versículo 37, nós vemos que eles respondem positivamente a essa mensagem, porque eles dizem aqui: o que faremos? Você consegue imaginar o sentimento que há por detrás dessa fala? Quando alguém chega e diz para você: Jesus morreu por sua causa. Você consegue sentir o peso disso e a angústia que isso pode causar em uma pessoa, a ponto de ela falar para você assim: e agora? O que eu vou fazer? O que eu faço? É exatamente esse sentimento e esse desespero que a mensagem do apóstolo causou no coração daquelas pessoas. E eles imediatamente perguntaram, porque eles queriam uma solução, eles queriam saber qual o procedimento, o que fazer agora, e agora? Como é que vai ficar isso? Isso é uma evidência do desespero que eles entraram. Ponto 3, foram duramente advertidos e receberam bem a mensagem de exortação. Versículo 38. Olha o que diz. Disse Pedro: arrependam-se, vós, e cada um seja batizado
em nome de Jesus para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Eles receberam essa mensagem de advertência, essa mensagem de arrependimento. Tanto que nós temos a resposta já a partir dos versículos seguintes, quando ele diz, no versículo 40, que com muitas outras palavras dava testemunho e os advertia, dizendo: salvai-vos dessa geração. E os que de bom grado recebiam a sua palavra foram batizados. Veja, havia aqueles que de bom grado recebiam essa mensagem, se submetiam a essa mensagem. Eles compreendiam o tamanho da situação que eles estavam, sendo acusados de terem crucificado o Filho de Deus, reconheciam esse pecado, entendiam a sua responsabilidade, se preocupavam e sentiram a necessidade de mudar a sua situação, ouviram a palavra de repreensão e, de bom grado, receberam essa mensagem e se submeteram a ela. Por isso foram batizados. Além disso, nós temos aqui no ponto 4, que esses que ouviram a mensagem, eles já eram judeus, eles já conheciam a palavra de Deus, já eram piedosos, possuíam os princípios fundamentais da fé, que são os 10 mandamentos, eles já oravam, eles já praticavam jejum. Todas essas evidências aqui que você está vendo, são um fundamento para mim dizer que somente crentes podem ser batizados. Eles creram ali na palavra, eles sabiam do que eles tinham que se arrepender, seus corações ficaram aflitos, e eles se arrependeram, e por isso a eles foi aplicado o batismo. Somente crentes podem ser batizados. E tanto é que eles eram crentes, que depois do batismo, ou após ser batizado, eles não mudaram a sua conduta, muito pelo contrário, houve um tipo de intensificação da fé, como nós vemos no versículo 42. Eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, perseveraram na doutrina, dentro do ensino dos apóstolos. Eles buscavam a comunhão, eles partiam pão e oravam juntos, e havia temor nos seus corações. Estamos falando de crentes, sim ou não? Estamos falando de crentes. As evidências anteriores ao batismo e as posteriores deixam claro que houve uma verdadeira fé, que houve uma verdadeira conversão, um verdadeiro arrependimento. Tanto é que, logo de imediato, houve uma intensificação. E o que está sendo escrito aqui é exatamente o que aconteceu na igreja, naquela igreja. Os que se arrependiam, se convertiam, eram batizados e perseveraram na fé. E a igreja crescia. São evidências concretas. E essas evidências precisam estar na vida daqueles que creem em Jesus Cristo. Às vezes, presta bem atenção, nós temos casos de pessoas que chegam à igreja, que ouvem a mensagem, que reagem à mensagem, mas que param por aí, que não apresentam mais do que isso, do que emoções. Os primeiros versículos falam de emoções, mas veja, se vai além, porque eles procuram saber o que faremos, como que eu posso mudar a minha vida, como que eu posso abandonar tudo isso, como que eu posso pagar pelo que eu cometi. Muitas pessoas chegam aqui e simplesmente ao ouvir que eles crucificaram o Filho de Deus, que são responsáveis pela morte de Cristo, apenas o que gera é um sentimento. E que mesmo que ele venha aqui e diga que aceita Jesus, nós precisamos das evidências. Ele aceita Jesus, mas ele não volta no próximo culto. Ele aceita Jesus, mas não busca Deus em oração, com os trabalhos da igreja. É evidente que eu não estou falando que os trabalhos da igreja são prova de salvação. Agora, se você tem trabalhos na igreja de ensino doutrinário, cultos, oração, e esse indivíduo ele não participa de nenhuma dessas coisas, acabou de conhecer a Cristo, acabou de professar a fé e aceitar Jesus, não há evidências que mostrem um sentido de continuidade na fé.
Muito pelo contrário, a regressão. Ele nem chegou e já se foi. Então, essas evidências aqui deixam claro, e eu gosto muito desse texto, principalmente a partir do versículo 42. Por quê? O versículo 42 nos dá a indicação de que, posteriormente ao batismo, mantiveram-se na fé. Posteriormente ao ato de crer, mantiveram-se na fé. E isso é importante, são evidências. Sem essas evidências, não se pode batizar, porque essas evidências externas são resposta do que aconteceu internamente. Somente crentes podem ser batizados, ponto. Pode passar, Vinícius. Novamente, somente crentes podem ser batizados. Quando, porém, Felipe lhes pregava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Esse texto, pode colocar aí na tua Bíblia, é no capítulo 8 ainda de Atos dos Apóstolos. Quando, porém, Felipe lhes pregava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados, tanto homens como mulheres. Atos capítulo 8, versículos 1 até o 17. Eu quero destacar apenas alguns pontos desse texto. Novamente, para provar que somente crentes podem ser batizados. Pode passar, Vinícius. Veja bem, no versículo 6, capítulo 8, versículo 6, olha o que lemos. As multidões reunidas em torno de Felipe, óbvio, prestavam atenção ao que Felipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Até então, pode se tratar de uma atitude curiosa. Pessoas reunidas em torno de alguém que estava falando. Mas eu pergunto para você, aonde você está vendo multidões de incrédulos reunidos em torno de um crente falando? Me dá um exemplo contemporâneo. Multidões de incrédulos, pessoas que não são da fé, que não são cristãos, reunidos em torno de um cristão que está falando sobre Cristo. Me dá um exemplo sequer, um só se for nesses estandartes de comédia cristã. É só nesses casos, porque lá se faz comédia com a fé. Agora, em lugar nenhum existe isso. Multidões estavam vendo o que Felipe pregava e os sinais que Felipe fazia. E isso atraiu essas pessoas a darem atenção naquilo que se estava falando. Segundo ponto, aí no versículo 8, veja o que diz. Havia grande alegria naquela cidade. Eles estavam alegres pelas obras espirituais que Felipe fazia. Aonde você tem um exemplo contemporâneo disso? Há uma grande alegria, por exemplo, se uma igreja em uma determinada localidade distribuir um monte de mantimento, dar um monte de benefícios para as pessoas. Mas aonde há grande alegria por parte dos incrédulos em relação às obras espirituais que um determinado obreiro está fazendo? Diz para mim. Lugar nenhum, não conheço. Lógico, não tenho conhecimento de tudo. Mas eu não tenho nenhum paralelo a respeito disso. E naquela cidade havia uma alegria. E essa alegria é resultado das obras espirituais que Felipe estava operando, por meio da palavra, da pregação, do poder de Deus. Creram na mensagem do Felipe, versículo 12. Veja, quando porém Felipe lhes pregava acerca do reino de Deus, do nome, a alegria deles, veja de onde nascia a alegria deles. Quando lhes pregava a respeito do reino de Deus, a mensagem do reino de Deus e o nome de Jesus Cristo. Daí vinha essa alegria. Creram nele, depositaram fé nele. E você vê que todo o texto ele é construído de uma maneira a mostrar que de fato era uma fé, havia essa fé. Havia atenção ao que estava sendo dito, o que estava sendo pregado produzia grande alegria na cidade, não é nas pessoas, na cidade. Isso dá a impressão de que era uma multidão imensa, que se alegrava com as obras de Felipe, com a pregação de Felipe, e creram nela.
Tanto creram nela que, veja no versículo 17, quando Pedro e João vieram a Samaria ver o que estava acontecendo, eles estavam em Jerusalém, Felipe já estava vindo de Jerusalém, sentido Samaria, pela dispersão que houve devido à perseguição aos cristãos. Quando Pedro e João chegaram e viram esses irmãos, esses que estavam crendo em Jesus, que estavam sendo batizados, veja no versículo 17. Então lhe impuseram as mãos nos que foram batizados, e esses receberam também o batismo com o Espírito Santo. Estou me referindo a cristãos, sim ou não? Sim ou não? E o batismo com o Espírito Santo é uma confirmação. Não é a confirmação de salvação, mas é a confirmação que estes eram cristãos verdadeiros. Tanto é que estes estavam recebendo poder para dar continuidade a essa obra. Recebendo o poder do Espírito Santo, os dons do Espírito Santo. Eram cristãos. E isso só confirma que somente crentes podem ser batizados. Essa estrutura está em praticamente todos os eventos que envolvem batismo. Todos os eventos que envolvem batismo, nós vamos ver provas concretas de que existia fé, de que se tratava de pessoas que já creram e estavam mostrando por meio de evidências concretas a respeito disso. Não se batizava incrédulos, nem se batiza incrédulos, só se batiza os que creram em Cristo Jesus. Aqui nós temos o terceiro exemplo, que está no livro de Atos ainda, a partir do capítulo 10, com a situação de Cornélio. Acho muito lindo esse texto, maravilhoso, você tem que ler todo. São 48 versículos, e são importantes toda a leitura, para que você compreenda. Aqui nós vamos ler a respeito dos versículos finais, 47 e 48, que diz assim: pode alguém recusar água para que não seja batizado esse que receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Interessante também um evento, logo na igreja primitiva, que esses que creram em Jesus já eram batizados, já imediatamente estavam sendo batizados com o Espírito Santo. Recebiam o poder do Espírito Santo. E ainda nem batizados nas águas tinham sido. Porque não existe uma ordem assim. A ordem, eu vou explicar para vocês daqui a pouco, primeiro a salvação, depois o batismo. E se eles eram salvos, e a primeira obra da graça é a salvação, eles recebiam também já imediatamente a segunda obra da graça, que é o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder para serviço do reino. Vejam, vamos lá para os exemplos da casa de Cornélio, pode passar. Primeiro, o que se sabe em relação a Cornélio? Eu gosto desse texto, pode ir lá no capítulo 10, versículo 1, por quê? Porque Cornélio, ele era um romano piedoso. E quando nós falamos a respeito de um romano piedoso, quando o livro de Atos fala que ele era um homem piedoso, ele quer dizer o seguinte, que esse já era quase um judeu. Todas as vezes que você vê o termo piedoso sendo aplicado ao não-judeu, o escritor, ele está querendo dizer que esse já era considerado como um judeu, por algum fator. Veja, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião da corte conhecida como italiana. Ele era piedoso, veja bem, ele ainda não era cristão, mas ele era piedoso, do ponto de vista judaico, temente a Deus, esse Deus é o Deus dos judeus, com toda a sua família, ou seja, toda a sua família também estava debaixo do temor de Deus, dava muitas esmolas ao povo e continuamente orava a Deus. Esse Cornélio, romano, ele ajudava muitos judeus. Continuamente ele tirava dos seus benefícios e concedia de ato gracioso aos judeus para beneficiá-los. Principalmente nós estamos falando da Cesareia, que era uma região pobre. E esse centurião ajudava bastante com ofertas generosas o povo judeu, os pobres da Cesareia. Isso é o testemunho que se tem dele. O anjo do Senhor se revelou em uma visão a Cornélio. E aí nós temos, além dessa declaração de que ele é piedoso, temente a Deus, generoso, a sua família também,
né? É temente a Deus. Ele era um homem de oração e também de jejum. Nós temos um segundo argumento que está no versículo 22. Isso é que se diz a respeito dele. E aqui no versículo 22 também temos algumas coisas que os seus servos reconheciam nele. Quando eles disseram, Cornélio, o centurião, o homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus. Mais um testemunho que se tinha a respeito dele. Quem estava falando isso era um dos seus soldados. Dizia que Cornélio era um homem justo. Novamente, ele era temente a Deus e tinha um bom testemunho. Olha de quem? Sendo romano. Por parte dos judeus. Ele tinha o reconhecimento dos judeus. Isso era digno de credibilidade. Um homem reconhecido pelos judeus. Aqui, no terceiro argumento, nós temos no versículo, a partir do versículo 40, Pedro está pregando o evangelho para ele. E ele diz assim, versículo 39, nós somos testemunhas de todas as coisas realizadas por ele, referindo a Jesus, na terra da Judéia como em Jerusalém. E a este mataram, e pendurando num madeiro, Deus o ressuscitou ao terceiro dia, e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenou a nós, que comemos e bebemos com ele, e depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. Dele dão testemunho todos os profetas, de que todos os que nele creram receberão perdão dos pecados. Dizendo Pedro ainda essas palavras, desceu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam. Os judeus seguidores de Jesus, que tinham vindo com Pedro, maravilharam-se que o dom do Espírito Santo se derramasse também nos gentios, pois ouviram falar em outras línguas e engrandecer a Deus. E aí nós temos os dois versículos que eu li. Pedro diz, pode alguém recusar água para que sejam batizados esses que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Veja, irmãos, estamos se referindo a crentes? Cornélio tinha todas essas qualidades e ainda tinha o batismo com o Espírito Santo. Batizado com o Espírito Santo. Recebeu o poder do Espírito Santo. Veja, o que faltava? Simplesmente o batismo. Pode-se recusar água? O apóstolo Pedro, depois de tudo que ele viu, ele diz assim, é irrecusável batizar esta pessoa, porque se trata de fato de um cristão. E olha que o próprio apóstolo Pedro se sentiu constrangido quando ele entrou na casa de Cornélio, porque Cornélio era um gentil, não era um judeu, era um romano. E ele viu que não era bom estar aqui, mas que ele veio por causa do Espírito Santo, que dissera a ele para vir. E de um homem constrangido, chegou ao ponto de reconhecer que a graça do Espírito Santo também era concedida aos gentios, e que não havia nada de diferente quanto aos judeus e os gentios. Ambos receberam o dom de Deus e deviam ser batizados. Então, num primeiro momento de constrangido, a um segundo momento de reconhecer que de fato ele era cristão e poderia receber o batismo. Somente crentes podem ser batizados. Somente crentes. Pode passar. Somente os que creem devem ser batizados. Não se deve, sob nenhuma circunstância, inverter a ordem desses fatores. Primeiro vem o arrependimento e a fé. Depois, batismo, como resultado visível. Por que um resultado visível? Porque arrependimento e fé está dentro do coração. Nós não vemos. Mas como isso pode ser visto? Pelas obras. E representado visivelmente pelo batismo. Somente os que creem podem ser batizados. E isso não pode ser diferente. A ordem é essa. Primeiro, crê, se torna crente. Crente em Jesus. Depois pode ser batizado. Simples assim. Pode passar? Mais uma vez? E aí nós começamos a surgir algumas questões difíceis ao longo do caminho. Alguém sabe o que significa essa palavra aqui? O que é, Sérgio? Não? O que é? Não sei, é? Tá me perguntando ou tá me dizendo? Isso aí.
Pode passar. Pedo significa criança. E batismo, batismo. Nós temos aqui batismo de crianças. Que dizer, pois, das crianças? Podem ou não ser batizadas? Estas sem condições de se identificar com Cristo Jesus em sua morte, sepultamento e ressurreição? Pode passar. Somente crentes podem ser batizados. As crianças têm acesso a Deus. Quem pode ler esse versículo aqui bem alto para mim, bem bonito, em alto e bom tom? Vamos rápido que meu tempo está sendo consumido. Exatamente. As crianças já têm acesso a Deus. E o que diz no versículo posterior? O modelo para entrar no reino dos céus é o modelo de uma criança. Por causa do estado de inocência. Por causa do estado de inocência. Esse é o modelo para se entrar no reino dos céus. E por isso que as crianças são aceitas diante de Deus. Por quê? Porque mesmo as crianças nascidas pecadoras, mesmo que elas tenham nascido pecadoras, elas não as são por sua própria responsabilidade, mas sim por hereditariedade em Adão. As crianças, elas nascem no pecado, mas não por sua própria responsabilidade. Elas nascem assim porque isso é herdado por Adão. Essa é a teoria que nós chamamos do pecado original. É o pecado que originou tudo. Desse primeiro pecado vieram a condenação e a morte, né? Então, todos os que nascem, nascem sob condenação e predestinados à morte. Todos. Mas elas não são por seus atos. Porque elas ainda não atingiram o que nós podemos chamar de maioridade responsável. É uma palavra de Agostinho de Hipona. Só que ele estava falando de um outro assunto. Embora esse termo caia muito bem. A maioridade responsável vai vir sobre a criança e ela vai morrer espiritualmente. E aí ela estará separada de Deus e precisará passar pelo arrependimento e fé. Mas enquanto criança, elas têm acesso a Deus, porque elas, embora tenham nascido no pecado, não são pecadoras por sua própria responsabilidade. Elas herdaram de Adão isto. Como eu já disse várias vezes aqui, a criança, embora seja uma criança, ela pode, quando chegar esse momento, se tornar o pior dos ímpios, né? Quem conhece a história de Saddam Hussein não pode imaginar que era um bebê. Não há nenhum caso de batismo de crianças na igreja primitiva. Pega a sua Bíblia e mostra para mim um caso de batismo de criança. Um só. Aonde está claramente visível batismo de crianças. Uma só. Um versículo só. Aí a gente encerra o assunto. Um só. Não tem. Nenhum. Nenhum sequer. Existem alguns textos que pressupõem, por exemplo, batismo de famílias inteiras. Mas ali não fala a respeito de crianças. Entendeu? E o texto também não pode ser usado como um texto para validar o batismo de crianças. Não tem como, porque o texto não dá margem para isso. Isso não está em objeto de averiguação. Não? Simplesmente se fala a respeito do batismo de famílias. Mas, em um momento, cita crianças. Entendeu? E justamente por esse fator aqui, nós não nos preocupamos quanto a isso. Como que nós vamos fazer, como que essa criança vai se identificar com a morte, sepultamento e ressurreição? Como você vai pegar, embora se pode ensinar, mas essa compreensão, o peso dessas coisas não cabe na cabeça da criança ainda. A hora que ela sentir o peso disso, imediatamente ela morre, espiritualmente, se separa de Deus. Aí a criança, né, sendo cristão, não, vai ter que passar pelo arrependimento e fé. Mas pegar o Paulinho, você tem que nascer de novo, Paulinho. Você pode explicar isso para ele, ele pode entender. Mas ele não tem força moral para isso, consciência moral para isso. Você pode pegar uma criança aqui, sabe aquelas crianças bonitinhas, aquelas crianças pentecostal que prega nos púlpitos? E aí a mensagem dela, arrependam-se dos seus pecados. É bonitinho, com o terninho, é lindo isso, e deve ser feito isso. A questão nem é essa, só que ela não sabe o que ela está falando, né? Ela não tem o peso da coisa. Aí quando ela conhecer de fato a coisa, aí ela vai saber do que está sendo falado. Eu posso falar de pecado, tenho experiência nisso, né? Então, quando eu disse que batismo só se pode fazer a crentes, crianças elas não podem exercer uma fé moral.
Elas podem crer em Cristo Jesus, mas crer em Cristo Jesus pressupõe ter o conhecimento do seu estado pecaminoso para que possa haver arrependimento, e esse arrependimento vai gerar a necessidade do conhecimento da doutrina da salvação na vida dela. E isso ainda pode ser ensinado. Tudo isso pode ser ensinado, mas ela não vai ter esse peso. Isso envolve sentimento. Veja nos primeiros textos que eu citei. Homens adultos entenderam que mataram a Cristo Jesus. Não é fácil você chegar e dizer para uma pessoa, Jesus morreu, foi por sua causa. Ele vai dizer o quê? Eu não tenho nada a ver com isso. Por que minha causa? Entendeu? Essas coisas, essas evidências, são evidências profundas, que o Espírito Santo atuou naquele indivíduo e levou todos os pecados dele diante dele, para que ele tomasse essa reação. Que farei? Você não vai fazer uma criança dessa perguntar o que fez. Ela vai perguntar, mas o que eu fiz? Pode ser ensinado, mas a compreensão plena só vai vir quando ela morrer, quando ela começar a sentir os efeitos da separação dela com Cristo. O batismo é necessário. Esse é o próximo ponto. O primeiro ponto foi, somente crentes podem ser batizados. Segundo, o batismo é necessário. Jesus Cristo ordenou aos apóstolos que os que creem, fossem batizados, e a igreja é ordenada a praticar o ato. Os que creem não devem oferecer nenhum tipo de resistência ao batismo, pois é ordem, a menos que não creiam de fato. Os que creem devem ser batizados. O batismo é necessário. Mais do que necessário, é a ordem. Você sabe o que é uma ordem? Você sabe o peso e a força de uma ordem? E se essa ordem vem de Deus? Você entende que é uma ordem de Deus? Não é um pedido, é uma ordem. Guardem essa palavra, ordem. O batismo é necessário. Por quê? Porque é uma ordem. Mateus 28:19, o texto diz no sentido de manda. Jesus diz, batizando-as. E Marcos 16:16, batizado. Os dois textos você pode verificar mais tarde e você vai perceber, está sendo ordenado o batismo. Olha, desde este período aqui, da igreja primitiva, até o dia de hoje, ortodoxamente, se defende que o batismo é uma ordem. Sempre se defendeu que o batismo é uma ordem. Ah, precisa batizar? A questão não é que precisa, é uma ordem. Não é uma coisa que você pode decidir querer ou não, a menos que você seja incrédulo. Ou, salvo em exceções, nós temos, por exemplo, aqui na igreja algumas exceções, certo? Que há alguma impossibilidade, mas que não por parte daquele que quer o batismo, por causa de vários fatores. Disse Jesus, quando João Batista não quis, se recusou a batizar Jesus, o que Jesus disse? Assim convém cumprir, assim convém que se cumpra. O próprio Jesus cumpriu o batismo, a qual ele ordenou. Assim convém cumprir toda a justiça. Pode passar. A ideia de um cristão não batizado sequer existe no Novo Testamento. Frederick Bruce, escritor cristão, professor do Novo Testamento. Não existe a ideia, pelo menos no Novo Testamento, de um cristão que não seja batizado. Não existe, não existe. Os que creem são imediatamente batizados. Era uma ordem que era cumprida. Pelo menos pela igreja primitiva era. Ao longo da história a gente vê vários fatores, várias pessoas que receberam batismo na morte, ou no leito, Na morte não, no leito, já prestes a morrer. Mas era evidente que essas pessoas recebiam por causa dos pecados. E uma má compreensão de que o batismo concedia salvação. Por isso eles deixavam para o final da vida receber o batismo para ser salvo. Mas essa é uma heresia. Entendeu? Qualquer ensino que afirme que o batismo tem esse poder sacramental de conferir um bem, mente, porque o bem já foi concedido, salvação. Então, a ideia de um cristão não batizado não existe. Não existe. Ah, mas só porque ele não é batizado, então ele não é cristão? É ordem. Eu não vou explicar isso para você. É ordem. Se é cristão, tem que passar pelo batismo, ponto. É ordem. Se existe fé, então que se não negue o batismo. Eu sei que algumas pessoas aqui ainda estão no caminho para o batismo. Mas se Deus quiser, eu vou encurtar esse caminho hoje. Pode ir. Batismo é necessário. Seguido das primeiras conversões registradas no livro de Atos, estão os primeiros batismos. Seguido a conversão, batismo. Converteu, batizou. Aí, judeus, samaritanos, feiticeiros, eunucos,
O apóstolo Paulo creu, foi batizado também, Cornélio Romano, bem como já era realizado pelos apóstolos no ministério terreno de Jesus. Jesus fazia mais discípulos e batizava mais pessoas do que João Batista, embora Jesus não as batizasse, quem os batizava eram os seus discípulos. João capítulo 4, versículo 2. Isso era feito. Todos que creram iam sendo batizados, era o sinal visível da igreja invisível. Primeiro, pelo arrependimento e fé em Jesus, ele entrava na igreja invisível, e pelo batismo, entrava na igreja visível, que era o corpo de Cristo, visível na terra. Pode passar. O batismo é necessário, ponto. Negar o batismo sob desculpas incabíveis é o mesmo que negar a Jesus Cristo. Quem nega o batismo, nega Jesus. Porque o batismo é para os que creem são salvos. Então não se pode negar o batismo. O salvo não pode negar o símbolo da identificação com o Salvador. Não pode negar o batismo. Se negar a negação do batismo, parece ter sido uma prática do nosso tempo. Ora, porque as pessoas quando se convertiam, a primeira coisa que vinha na cabeça era o desejo de batizar. Pastor, vamos batizar, quando vai ser o batismo? E agora, o que eu preciso fazer para batizar? Agora, chegamos a um período de que a pessoa diz, não estou preparada. O peso disso, você não entende o peso que isso tem. Não estou preparada. Qual é a preparação que se tem para o batismo? Arrependimento e fé. É o mesmo que dizer, eu ainda não me arrependi dos meus pecados e eu não creio em Cristo como Salvador. E essa é a fala daquele que não estou preparado. Não sei se é isso mesmo que eu quero para a minha vida. Isso é conversa de incrédulo. É evidência de incredulidade. Porque os que creem, imediatamente devem ser batizados e se submeter ao batismo. É duplo, né, esse mandamento. Ser batizados, cabe à igreja batizar. Responsabilidade dos líderes da igreja. Receber o batismo é obrigação dessa pessoa. É obrigação. Não é algo que ela deve escrever. Negar o batismo, sob qualquer desculpa, é negar a Jesus. Só não se pode batizar se for incrédulo. Aí tudo bem, pode ficar dentro da igreja. Isso é indiferente. Agora, se crer em Jesus, deve ser batizado, ponto. Mas vamos submetê-lo a um discipulado, vamos submetê-lo. Sim, pode orientar, né? Deve ser orientado, nós orientamos, todos aqui passaram por orientação, isso é viável. Esse tempo de orientação é para nós seguro, porque é onde nós observamos as evidências de fé, porque nós não vamos batizar qualquer idiota que chegue aqui e queira batismo. Não, porque esse se identificará com Cristo e participará da sua igreja. Então nós não podemos fazer isso. Havendo evidências de fé e este, interessado ou não, tem que se batizar. É ordem, não tem escolha. Se creu, se arrependeu dos seus pecados, tem que passar pelo batismo. Se não está preparado, é porque ainda não creu. Se for por falta de instrução, damos a instrução. Fornecemos a instrução necessária. Agora, se creu, não pode negar o batismo. Por quê? Porque o batismo se dá para salvos. Eu entendo as pessoas. Existe muita crendice em torno dessas questões. Então a pessoa assim, mas e se eu me batizar, a partir daí, como é que vai ser minha vida? Fica todo um clima em torno do batismo, e essa pessoa não percebeu. Vou contar um segredo para você. Se você crer em Cristo, né, você vai para o céu com ou sem batismo. Em que casos você vai sem batismo? Se você não for batizado, porque você é obrigado a se batizar. Tem que batizar. É ordem. Agora, se você se desviar, com ou sem batismo, você vai para o inferno. Por quê? No inferno, veja bem, o roubador, prostituto, blasfemo, o incrédulo, o apóstata, todos eles vão para o mesmo inferno. Não vai mudar em nada. Com ou sem batismo, o inferno está ali para todos. Todos os que não creem no Filho de Deus. E o céu da mesma forma. Só que só não se batiza sobre raras exceções. Porque todos devem obrigatoriamente se submeter ao batismo. Não porque o pastor quer.
porque eu quero, ou porque tem um costume da igreja. Isso é irrelevante. É porque é a ordem de Jesus. Da mesma forma que tem que participar da Santa Ceia, é obrigado a participar da Santa Ceia, todos os que estão em comunhão com Cristo, não é algo que eu posso simplesmente, não quero, eu decidi não quero. Não, isso tem uma implicação. Não participou da Santa Ceia, não está em comunhão com Cristo, com o corpo. A mesma forma é o batismo. Não tem opção, a menos que seja incrédulo. Não tem opção. Não é algo que você pode querer ou não, é ordem. Ordem é ordem. Se for um costume da igreja, tudo bem. Aí cada igreja faz a sua forma. Mas é ordem. Ordem tem que ser cumprida. Cumpra-se. O próprio Jesus disse, cumpra-se. Pode passar. Aqui a gente vai fechar a nossa pregação. Ó, eu falei sobre isso aqui no meu TCC da faculdade. O desconstrucionismo foi o nome dado ao período, a partir de 1970, em que um grupo de filósofos viram na literatura, entenda por literatura livros, dos quais a Bíblia, evidente, era o principal alvo deles. Eles viram na literatura formas de organização social. A Bíblia, ela formatava um modelo ideal para a sociedade, que é o modelo cristão, daqueles que se arrependem e creem em Cristo Jesus. A Bíblia formatava um modelo para a sociedade ideal. Evidente que a Bíblia, ela formata o modelo para a sociedade que vai morar no céu. Então, era o formato ideal. E ela fazia isso a partir de verdades absolutas de Deus, né? As verdades absolutas de Deus formatavam um modelo ideal para a sociedade, como que a sociedade tinha que viver. Percebendo isso, né? Isso fez com que este movimento defendesse a ideia de esvaziar sentido das palavras. Tem coisas que você não consegue mudar, mas se você mudar alguns elementos menores, você consegue desconstruir o todo. É assim, é uma casa de tijolos. Se você saber de onde você vai tirar os tijolos corretos, você consegue derrubar toda a casa. E eles esvaziavam o sentido das palavras, transferindo para a pessoa, para qualquer pessoa, a liberdade de produzir a sua própria interpretação. Então, a pessoa poderia simplesmente mudar a interpretação daquele conceito. Como se fazem hoje, por exemplo, com Jesus, né? Jesus, ele pode ser o que é para nós, Senhor e Salvador, quanto pode ser o parça de um determinado grupo. Por quê? Fundamentado em quê? Fundamentado na própria interpretação da pessoa. Ela decidiu isso, ela interpretou isso. E essa vertente filosófica, chamada desconstrucionismo, nasceu na década de 70, exatamente no início do movimento hippie, e da série de mudanças que são próprias da pós-modernidade, que iniciaram-se nesse período aqui. Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós somos a sociedade, e nós somos influenciados por essas filosofias, que estão aí, colocando coisas na nossa mente todo o tempo. Ainda mais na mente de pessoas que têm a mente vazia, que não conhecem a Deus, não conhecem a Bíblia, a palavra de Deus, os caminhos do Senhor, né? É presa fácil. Veja, e uma das palavras que começaram a perder força são palavras que têm esse cunho aqui, ó, ordem. Porque ordem ofende a pessoa. Uma ordem de Jesus pode ofender a pessoa. E nós não queremos utilizar tons ofensivos dentro da igreja. Porque uma ordem é uma imposição de força. E aí, nós minimizamos o escândalo da coisa. Nós diminuímos o escândalo da cruz. Nós minimizamos e simplesmente tratamos como um drama o que Jesus fez. As coisas vão se perdendo valor, porque algumas palavras vão perdendo força. Você não precisa desconstruir a fé inteira. Desconstrói algumas palavras. Por exemplo, a Bíblia fala da palavra família. Família heterossexual. Homem, mulher e filhos. Vamos mudar o conceito dessa palavra. Desse período para cá, eu tive um professor que falou para mim que já existiam mais de 30 conceitos de família, que nasceram a partir da pós-modernidade. Por quê? Porque transferiram para o indivíduo, qualquer indivíduo, a liberdade de produzir a sua interpretação. Então, por exemplo, existiam conceitos de família. Pois é, não, mas veja bem, por incrível que pareça, isso é verdade, isso acontece. Por quê?
Porque estão mexendo nas palavras. Mexe nas palavras. E essa palavra hoje aqui eu quero defender com vocês. O batismo, ele tem esse status aqui, ó, é a ordem. Quem não quer passar pelo batismo está sobre estado de suspeita. Suspeita fundamentada. Receio fundamentado. Há um receio em relação a vós. Com que fundamento? Porque o batismo é para os que creem e vós não crê. O receio é esse. Temos que, querendo ou não, há um receio dos que não creem, que estão conosco. E aí eu sei que alguns aqui não batizaram ainda, mas vão passar pelo batismo. Não se ofenda. Não estou ofendendo vocês. Mas assim, é preocupante para nós a presença de incrédulos que em nenhum momento mudam. Não estou falando dos que estão aqui e não se batizaram. Mas acontece. Igrejas cheias de incrédulos que não têm mínimo de evidência de salvação e que não podem ser submetidos ao batismo. Estão sempre sob suspeita. São sempre pessoas das quais você deve suspeitar, porque eles ainda não foram integrados na igreja espiritual, na igreja invisível. E muito menos o podem ser na visível. Batismo é ordem. Você que creu em Jesus, não foi batizado, ali, ó, procure o pastor. É ordem. Diga, pastor, eu creio em Jesus, creio em Jesus, me arrependi dos meus pecados, batismo. Preciso ser batizado. Não se batizar corresponde a um ato de desobediência, e desobediência leva para o inferno. Ficar sem batismo, não. Agora, desobedecer a ordem de Cristo, sim. Essa é a palavra do Senhor para essa noite.